Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos iniciar agora o capítulo 8 do profeta Jeremias, a primeira parte. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 12. Do versículo 1 ao versículo 3, o profeta Jeremias continua a descrição sobre a invasão babilônica sobre Judá. E por fim, versículos 4 ao versículo 7, Deus mostra a insensibilidade da nação diante do pecado. E o versículo 8 ao versículo 12, o Senhor trata especificamente com os líderes religiosos. Comecemos o versículo 1. Naquele tempo, diz Adonai, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Aqui o Senhor está tão indignado com a nação de Judá, está tão indignado, está tão irado com a prática pecaminosa da nação, que ele está dizendo que quando os babilônicos invadirem, matarem a sua população, ainda assim, tamanha é a ira do Senhor, que eles, os babilônicos, profanarão os túmulos. Ou seja, eles invadirão os túmulos, colocarão os cadáveres para fora e deixarão queimar a céu aberto e roubarão as riquezas, os ouros, as pratas dos cadáveres e levarão para a sua nação. Tamanha a indignação do Senhor para com a nação, que até mesmo os cadáveres serão profanados. A profanação do túmulo era uma prática comum em tempo de guerra, deliberadamente praticada para insultar o povo conquistado. Às vezes era realizada para desencavar objetos valiosos que se julgava estarem enterrados junto com o corpo. Então aqui mostra a indignação do Senhor para com o povo idólatra. Versículo 2. Espalhar-lo-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram, após quem tinham ido e a quem procuravam, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Aqui o Senhor está dizendo que agora aquelas pessoas que adoravam o sol, que adoravam a lua, que adoravam as estrelas, que faziam práticas idólatras, queimando seus próprios filhos vivos em adoração a Moloque, agora, essas mesmas pessoas, esses grandes grupos de idolatria, seriam profanados seus túmulos, colocados para fora, e eles seriam queimados, os seus cadáveres, diante do sol, apodrecidos diante da lua e das estrelas. Agora, agora os seus cadáveres estariam diante da criação que eles adoravam, e nada podiam fazer para salvá-los. O Senhor estava tão indignado com a nação iníqua que nem os seus cadáveres escaparam da ira do Senhor. Versículo 3. Escolherão antes a morte do que a vida todos que restarem dessa raça malvada, que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz Jeová Tsabaoth. Vou ler o versículo 3 na Tanakh. Escolherão antes a morte que a vida todos que restaram dessa maldade, todos que restaram dessa malvada família, os que ficarem por todos os lugares por onde os espalhei, diz Jeová Tsabaoth. Aqui o Senhor está dizendo que os que sobreviverem e serão dispersos entre vários lugares, especificamente para a Babilônia, eles desejarão morrer dia após dia, por causa da indignação que o Senhor teve com aquela nação iníqua. Agora,
Do versículo 4 ao versículo 6, o Senhor mostra as razões da sua ira. Mostra as razões, o porquê ele está indignado para com a nação pecaminosa. Ele mostra que não há mais solução para aquela nação. Ele mostra que não há mais solução para aquela geração. Versículo 4. Diz-lhes mais, assim diz Adonai, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Aqui são os princípios da vida que o profeta Jeremias está falando. Quando alguém cai, ele não se levanta. Quando alguém se desvia, ele não volta. Aqui são os princípios básicos da vida. E o versículo 5 diz: por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano, não quer voltar? O 5 dá resposta para o versículo 4. O princípio natural da vida é cai, se levanta, desvia e volta. Mas o povo não queria voltar ao Senhor. Eles apostatavam continuamente sobre o Senhor. O que é apostatar? Apostatar é você abandonar, é você se apartar da Bíblia. Apostatar é desobedecer a Deus e a sua palavra. E aqui eles faziam isso continuamente. Eles não voltavam mais para os caminhos do Senhor. Eles não se arrependiam, era contínuo. E o Senhor está perguntando por que este povo de Jerusalém não volta? Por que eles não se levantam quando caem? Mas eles continuam continuamente persistindo no engano e não querem voltar. Isso mostra que aquela geração não tinha mais solução. Era apenas esperar para serem dizimados em quase sua totalidade. Versículo 6. Eu escutei e ouvi. Não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que eu fiz? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Aqui o Senhor, Jeová de Sabaoth, ele está dizendo que ele mesmo viu a maldade daquele povo. Ele mesmo ouviu o que aquelas palavras e aquelas línguas diziam. Ele mesmo viu a hipocrisia da oração nos templos. Ele mesmo viu o que os profetas e os sacerdotes ensinavam. Ele viu a nação de ímpio que estava em Jerusalém. Ele mesmo viu uma geração de ímpios que estava sobre a nação de Judá e sobre Jerusalém. E aqui ainda diz: cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto. Aqui mostra que eles eram individualistas e corruptos. E eles agiam como um cavalo que não mede as consequências. Eles apenas faziam de forma impetuosa e não mediam, as consequências das ações. Aqui está usando a palavra carreira no versículo 6. O contexto aqui da tradução quer dizer que é uma ação contínua, que não muda o caminho. Então, eles agiam de forma impetuosa, constantemente. Era uma ação contínua que não mudava a forma de viver deles. Vamos ver esse versículo na Tanakh. Escutei com atenção, mas não ouvi palavras que indicassem integridade. Ninguém se arrepende da sua maldade e se pergunta: o que fiz? Todos correm desenfreadamente por seus caminhos, como cavalos que investem cegamente numa batalha. Então mostra
individualistas, corruptos e impetuosos em suas práticas. Agora, versículos 8 ao versículo 12, Deus trata especificamente com os líderes religiosos, os líderes que deveriam levar o povo à adoração ao verdadeiro Deus, os líderes que deveriam mostrar piedade, retidão, compaixão e amor. Eram eles os responsáveis por levar a nação à iniquidade. Especificamente, e mais especificamente, sobre os pobres que não tinham acesso a um estudo detalhado da Torá. Versículo 8. Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei de Adonai está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentiras. Aqui o versículo 8 é a primeira menção dos escribas como classe profissional. Então aqui em todo o Antigo Testamento, em toda a Tanakh, é a primeira menção dos escribas. E aqui está dizendo que eles se gloriavam. Nós somos sábios, nós temos a Torá conosco. Nós somos espirituais. E o Senhor está dizendo: como dizeis que vocês são sábios? Pois vocês converteram a falsa piedade, a falsa pena de vocês. Vocês transformaram a falsa piedade de vocês em mentira. Vocês estão ensinando mentira para o povo. Vocês estão guiando o povo por caminhos que eu não falei. Vocês estão dizendo algo que eu não falo. Vocês estão falando algo que não está na Torá. Os líderes religiosos estavam criando as suas próprias leis. Estavam criando estavam fazendo. Eles estavam ensinando mentiras e levando o povo ao inferno. Vamos em Romanos, na Brit Hadashah, capítulo 1, versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O apóstolo Paulo falando sobre pessoas que se julgavam ser sábias. E aqui o Senhor está dizendo: somos sábios. E aqui os escribas e os líderes sacerdotes dizem: somos sábios. E desviavam o povo e eles mesmos da verdadeira adoração. Aqui mostram que eles não eram sábios, mas eram loucos, porque apartaram da sabedoria do Senhor. Versículo 7. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo de Adonai. Vou ler no versículo 7 da Bíblia de David Stern. As cegonhas no céu conhecem as estações, e as pombas, as andorinhas e os grous sabem o tempo de migrar, mas meu povo não conhece as regras de Adonai. Aqui o Senhor está usando a natureza para ensinar Judá. O Senhor está extraindo lições dos animais, de todo o sistema da natureza, que tem muitas lições, e está usando para confrontar o homem pecaminoso, que mesmo com a sua inteligência, com o seu raciocínio, eram ignorantes diante de uma natureza tão inteligente. E aqui está dizendo que as aves, diante do seu instinto, conheciam o tempo de migrar. Não precisava que ninguém fosse os ensinar ou falar a eles quando eles deveriam fazer a migração.
as migrações de acordo com a sua época do tempo. De acordo com a estação do tempo. Mas aqui, Judá estava sem saber e sem conhecer o juízo de Adonai. A Torá explica claramente em Êxodo, Levíticos e Deuteronômio quais são as consequências do pecado. E eles não conheciam, não tinham intimidade com a Torá, não conheciam, desprezavam o Senhor. Vamos para Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Novamente o Senhor usando a natureza para ensinar ao homem. A natureza no instinto conhece mais as regras do que o homem com toda a sua inteligência. Versículo 6 do capítulo 6 de Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçosos, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, nem estio, prepara o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçosos, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Aqui mostra o Senhor ensinando um preguiçoso através de uma formiga. Fenomenal saber que a natureza tem tantas lições para ensinar a ignorância do homem, que se julgam sábios. Vamos também para Isaías, capítulo 1, versículo 3 e 4. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos de corruptos, abandonaram Adonai, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aqui Isaías mostra, tamanha era a iniquidade que eles não sabiam nem mais quem era o Deus de Israel. E o pior, eles não se arrependiam, não voltaram para as raízes. Não se arrependiam das suas práticas e viviam continuamente na iniquidade. Versículo 9. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Então aqui o Senhor está perguntando, mas que sabedoria é essa, líderes religiosos? Vocês se julgam sábios? Vocês se julgam os conhecedores da Torá, das leis, mas pregam mentiras? Aqui o Senhor está dizendo que os líderes religiosos seriam envergonhados, aterrorizados e presos. No versículo 10 também o Senhor diz: portanto darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Aqui o Senhor está dizendo, aqui Adonai está dizendo que as mulheres dos líderes, ele tiraria deles e daria para outros, para os invasores babilônicos. Aqui está dizendo que as propriedades, as terras, a vinha, seria tirado deles e dado aos invasores. E aqui fala que desde o menor ao maior
dos líderes religiosos estavam centrado o teu coração no poder e no dinheiro. E aqui também mostra que tanto o profeta como os sacerdotes eram mentirosos e pregavam coisas falsas. Ensinavam o povo fora da palavra, fora da Torá. Aqui no versículo 10, o Senhor está nada mais, nada menos do que repetindo o que ele falou em Deuteronômio capítulo 28, versículo 30 a 33. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não as desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e desfalecerão de saudades todos os dias. Porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e do teu trabalho comê-lo-á um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E complemento aqui com o versículo 34. E te enlouquecerás quando vires com os teus olhos. Aqui mostra a consequência da iniquidade dos líderes religiosos. A verdadeira sabedoria procede da palavra. Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz: o temor de Adonai é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, a sabedoria, para ser sábio, é necessário temor ao Deus de Israel. Mesmo eles sendo instruídos, os líderes na palavra, apartaram-se da palavra, apostataram da fé e seguiram os seus próprios ensinos e aos deuses da nação. E se diziam: nós conhecemos a palavra, a Torá, mas eram loucos e mentirosos. Versículo 11. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Eles pregavam mensagem de otimismo para as pessoas e cativavam as pessoas por mensagem de otimismo. Virá paz sobre sua vida, virá paz sobre o seu lar, virá paz sobre a sua saudade, e vocês prosperarão. O Deus de Israel está com vocês. Aqui eles estavam ensinando mensagem de otimismo, sem transformação real na vida das pessoas, sem a transformação do caráter e da conduta das pessoas. Eles pregavam mensagens que massageavam o ego das pessoas, mensagem de encorajamento, mas não mensagens de transformação. Transformação através da palavra. E por fim, o resultado de como será o fim desses líderes religiosos. O versículo 12 trata do fim, de como será o fim desses líderes religiosos. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Aqui eles não tinham mais vergonha na cara do que faziam. Eles faziam iniquidades constantemente, mentiras, corrupção, roubos, homicídios. E eles não tinham mais vergonha do que faziam. Estavam debaixo de uma iniquidade tão perversa que eles não tinham mais sensibilidade do pecado. Nem sabem que coisa é envergonhar-se,
Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar. Tropeçarão, diz Adonai. Aqui mostra que Deus derrubaria eles e eles seriam envergonhados na sua sabedoria, assim como também nas suas mentiras, assim como também na sua apostasia. Vamos ler aqui na corrigida que o sentido deste versículo aqui é diferente. Porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo que os visitar, diz Adonai. Aqui, no versículo 12 ao versículo 14, dá a ideia de um tribunal, onde o advogado é o profeta Jeremias, que ele está apontando os erros da nação, e agora virá o juiz para visitar a nação, para punir e para destruir a iniquidade da nação. E neste caso, versículo 12, versículo 11, 10, 9 e 8, especificamente sobre os líderes religiosos que pregavam falsamente e ensinavam fora da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.